Momento Missionário. Espanha. Com mais de 47 milhões de pessoas, a Espanha é conhecida por ter Picasso, Gaudí, Barcelona e Real Madrid, Ibiza e a Sagrada Família. O que não é conhecido é que no artigo 16-3 da Constituição Espanhola diz o seguinte: nenhuma confissão religiosa terá caráter estatal, o que na prática é uma mentira. A Espanha está localizada na Península Ibérica, que está situada no sudoeste da Europa. É dividida na sua maior parte por Portugal e Espanha, mas também por Andorra, Gibraltar e pequenas frações do território de soberania francesa, nas vertentes ocidentais e no norte dos Pirineus. Com uma área de cerca de 580 mil quilômetros quadrados, é a segunda maior península da Europa. Por volta do ano 711 d.C., a Península Ibérica foi invadida por soldados berberes vindas do norte da África, comandadas por Táriq, obrigando os visigodos na Batalha de Guadalete a se recolher principalmente na região das Astúrias, uma região no norte da península, que pelas suas características naturais colocava grandes dificuldades ao domínio muçulmano. Além disso, os muçulmanos podiam contornar essa região, pois estavam mais interessados em atravessar os Pirineus e derrotar os francos do outro lado, visto terem como objetivo conquistar todos os territórios ao redor do Mar Mediterrâneo, o que acabou por não acontecer, pois foram derrotados pelos exércitos francos. Nas décadas seguintes, os mouros estabeleceram o Califado de Córdoba, unificando a região sob um domínio muçulmano e introduzindo a cultura islâmica na península. No entanto, a resistência cristã nunca cessou. Pequenos reinos cristãos como Astúrias, Leão, Castela, Navarra, Aragão e Portugal continuaram a lutar contra a ocupação muçulmana, se mantendo nas regiões montanhosas do norte e estabelecendo fortalezas defensivas ao longo da fronteira. Ao longo dos séculos, esses reinos cristãos lançaram uma série de campanhas militares para recuperar territórios perdidos, expandindo gradualmente suas fronteiras em direção ao sul e que foi conhecida como Reconquista. As batalhas pela Reconquista foram frequentes e ferozes, envolvendo uma mistura de táticas militares, estratégias de fortificação, diplomacia e, claro, alianças políticas e religiosas. Um dos pontos de virada na Reconquista foi a vitória cristã na Batalha de Covadonga, em 722 d.C., onde o rei Pelaio de Astúrias conseguiu derrotar as forças muçulmanas, estabelecendo assim o primeiro reino cristão na península. Esse evento é frequentemente considerado o início simbólico da Reconquista. Ao longo dos séculos seguintes, a Reconquista progrediu de forma irregular, com avanços e recuos para ambos os lados. No entanto, os reinos cristãos gradualmente ganharam terreno, capturando cidades estratégicas e estabelecendo novas fronteiras ao sul. A conquista de Toledo, em 1085, pelo rei Afonso VI de Leão e Castela, foi um marco significativo, pois simbolizou a recaptura de uma das cidades mais importantes da Espanha, que estava sob o poder dos mouros. O processo da Reconquista atingiu seu ápice no final do século XV, quando os reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão conquistaram o último reduto muçulmano, Granada, em 1492, completando assim a unificação da Espanha sob a bandeira cristã. A conquista de Granada marcou o fim oficial da presença muçulmana na Península Ibérica e inaugurou uma nova era de unificação política e religiosa na Espanha. A Reconquista teve profundas consequências para a história da Península Ibérica, moldando a identidade cultural,
religiosa e política da região. Além de marcar a vitória do cristianismo sobre o islamismo na península, a Reconquista também influenciou a formação de uma identidade nacional espanhola e deixou um legado duradouro na arquitetura, na arte, na literatura e nas tradições culturais da região. E o mais importante, uma parceria entre o Estado e a Igreja. Os anos se passaram e o casamento entre o Estado e a Igreja tem passado por grandes desgastes, uma vez que os interesses das partes têm tomado direções opostas. Muitas turbulências, como a Inquisição, a ditadura, as guerras, tentaram abalar esse relacionamento, mas não conseguiu separar aquilo que a guerra uniu. Mais de 77% da população se declara cristã católica, mas apenas 17% dos espanhóis afirmam que praticam sua fé. 38% se denominam católicos não praticantes. Os ateus correspondem a 17% da população e os evangélicos meros 1%. Entretanto, as feridas do passado, quando não são curadas, podem trazer sérias implicações no presente. Ainda mais quando a causa dessa ferida são os muçulmanos. Nos últimos anos, a Europa tem experimentado um aumento das restrições pelos governos das atividades religiosas, principalmente sobre os muçulmanos e especificamente mulheres, conforme a pesquisa realizada pela Pew Research em 2019. Além das restrições dos governos, as hostilidades da população contra as testemunhas de Jeová, muçulmanos, cristãos ortodoxos e o uso de roupas de certos grupos islâmicos têm tomado um viés de intolerância extrema. Tudo isso é resultado da insatisfação da população sobre um único ponto: o casamento entre o Estado e a Igreja. Há um ditado popular que diz: antes que cases, olha o que fazes. Desde quando o Estado e a Igreja se casaram, uma pauta sempre foi certa. O Estado definiria o que a Igreja falaria em seus púlpitos. Em contrapartida, o Estado favoreceria a Igreja por meio do imposto de renda da população, um meio de arrecadação e enriquecimento. Praticamente todos os países da Europa possuem essa taxação. Na Suécia, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Suíça, é obrigatório pagar uma taxa eclesiástica. Na Espanha, Portugal e Itália, o pagamento é voluntário, mas há quem opte por pagar para poder ter a redução de impostos. Na Bélgica, França, Países Baixos, Reino Unido, Noruega e Irlanda, não há taxa eclesiástica. Esse acordo, na prática, obriga a população a ter que doar para a Igreja Católica para ter o benefício na declaração dos impostos. Esse incômodo generalizado divide opiniões em diversos países. Enquanto nos países que a taxação é obrigatória, a maioria da população apoia essa separação. Alguns outros países sem a obrigatoriedade estão divididos. Itália e Portugal têm baixa adesão à separação, mas na Espanha, 75% da população deseja esse divórcio quanto antes. A religiosidade na Espanha se estende muito mais entre as mulheres casadas, que corresponde a 52% do catolicismo, enquanto nos homens solteiros há uma inclinação para o ateísmo e o agnosticismo. Outro ponto que se destaca é a falta de interesse dos jovens entre 18 e 24 anos para a religião, seja católica ou de outros segmentos. A fatia de jovens ateus e agnósticos já fazem parte de uma considerável fatia da sociedade espanhola. A Espanha possui mais de 7.000 municípios, com menos de 5.000 pessoas, que não tem nenhuma igreja evangélica, sendo que o país tem um total de pouco mais de 8.000 cidades. A realidade religiosa na Espanha é assustadora. Há mais testemunhas de Jeová do que evangélicos, e o número de mórmons aumentou rapidamente, em contraste com o crescimento evangélico dolorosamente lento. O ocultismo
tem forte influência. Médiuns, bruxos, astrólogos, parapsicólogos e satanistas permeiam a vida dos espanhóis. Ore para que Deus traga a libertação da nação. Ore para que haja um avivamento verdadeiro e que essa transformação espiritual alcance todas as fronteiras do país. Agora conta pra mim, o que você acha sobre essa realidade na Espanha? Escreve aqui nos comentários e dá uma olhada no que as pessoas estão comentando. Agora, se você quiser saber se a Sérvia é uma nação acolhedora, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te conto.